Saúde do Homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. A fertilidade masculina ainda é cercada por mitos e silêncio. Hoje, no quadro Saúde do Homem, vamos falar sobre esse tema e esclarecer dúvidas importantes com o Dr. Tiago Breitenbach, médico urologista, especialista em saúde masculina. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, a fertilidade masculina está aumentando ou isso é um exagero? Não é exagero, não é mito e isso é muito preocupante. Sabe, Paulo, que fizeram uma meta-análise, que é uma junção de estudos feitos nos últimos 50 anos. Pegaram 200 estudos grandes, feitos em populações no mundo todo, e juntaram para ver como que estava a fertilidade do homem nos últimos 50 anos. E o que a gente viu? Houve uma diminuição pela praticamente metade na concentração de espermatozoides em comparação a 50 anos atrás. Então a gente tem uma diminuição gradual. E digo mais, anualmente os homens no mundo vêm perdendo 2,5% nessa concentração. Então é algo que está piorando. E por que isso está acontecendo? A gente tem que pensar na nossa vida 50 anos atrás. Como que era? A gente era exposto a menos poluição, a gente tinha uma qualidade de vida muito mais leve, tranquila, com menos estresse, sono em dia, menos expostos a microplásticos. Hoje em dia, a gente tem microplástico em tudo, inclusive no esperma. Seria isso a causa dessa diminuição de fertilidade? Ninguém tem essa resposta, mas certamente o nosso nível de qualidade de vida é muito inferior àquele que a gente tinha 50 anos atrás. Então, muito provavelmente, está aí a resposta. A qualidade do espermatozoide está diminuindo. Quais medicamentos podem prejudicar? As canetas emagrecedoras estão entre eles? Quando o paciente procura a gente para falar de fertilidade, saber todas as medicações que ele usa é muito importante. Muitas medicações podem sim afetar a fertilidade desse homem e devem ser suspensas por um período ou a gente tem que adequar alguma dose. Pacientes mais jovens utilizam muito os inibidores da 5-alfa-redutase, nome difícil para falar da finasterida e da dutasterida, que são remédios utilizados para queda de cabelo. Esses pacientes que utilizam finasterida e dutasterida devem parar o uso. A gente tem poucos estudos, mas os estudos que mostram, que identificam uma relação entre fertilidade, dutasterida e finasterida, mostram que há uma redução de até 30% na quantidade dos espermatozoides. Então, alguém que está planejando fertilidade, o uso da finasterida deve ser discutido com a dermatologista, talvez trocar por um minoxidil oral, minoxidil tópico ou algo assim. A gente também tem as medicações psicotrópicas, né? Medicações para ansiedade, para depressão. Elas têm o poder, muitas vezes, de atrasar a ejaculação ou até mesmo acabar com a ejaculação. E quando a gente pensa em fertilidade, a ejaculação durante o ato sexual dentro da vagina é muito importante. Caso o paciente tenha relação e não ejacule ou ejacule menos, a gente pode ter uma diminuição da fertilidade. E para falar no assunto que está mais em voga hoje em dia, que é as canetas emagrecedoras, né, os análogos de GLP-1, o que a gente tem hoje são estudos recentes, menores, mas não há nenhum estudo que ligue infertilidade e uso das canetas. O que a gente percebe é justamente o contrário. Quando há uma diminuição do peso, a gente acaba tendo uma melhora gradual dessa fertilidade. Então, se há algum risco, esse risco é contrabalanceado pela perda de peso, o que é muito importante. Perda de peso e fertilidade combinam. A Covid-19 ou a vacina contra a Covid-19 podem afetar? Na época da pandemia, isso era uma preocupação muito importante entre os urologistas. Diversos estudos foram feitos desde lá. E o que a gente percebeu? No momento da infecção pelo Covid, no momento que o paciente está com o Covid-19,
com febre, com inflamação, com piora do estado geral, sim, há uma queda da fertilidade, há uma queda da concentração e da qualidade do espermatozoide em até 70%. Então, durante o período da infecção, por até 90 dias, há uma queda muito importante nessa qualidade do espermatozoide. Mas isso vai melhorando com o passar do tempo, a partir do momento que o paciente consegue lidar com o vírus. Agora, na questão da vacina, não há nenhum estudo que correlacione a vacina de mRNA, né, que era a vacina da Pfizer, famosa na época, com infertilidade. Então, a vacina e fertilidade, neste momento, nós não temos nenhuma evidência que fale contra. O consumo excessivo de café e a má qualidade do sono tem influência? Tem muita influência. E elas andam juntas. Geralmente o paciente que dorme mal é aquele que consome mais café, né? Então isso é algo que a gente conversa muito no consultório. Tem muitos pacientes que abusam da cafeína em grande quantidade. O que a gente tem hoje? O que a gente sabe? 1 a 2 xícaras de café por dia está seguro. Nós não temos nenhum estudo que fale contra isso. O que seria 1 ou 2 xícaras de café? Cafés pequenos, eu não estou falando de xícaras grandes ou aqueles pacientes que tomam grandes quantidades. Acima de 500 miligramas de café, a gente já começa a ter um problema maior. Então, tem que controlar isso. E uma coisa que é muito importante a gente entender, sono nem de mais, nem de menos. A gente costuma dizer que tem uma curva em U. Abaixo de 7 horas de sono por dia ou acima de 9 horas e meia de sono por dia, a gente começa a ter uma diminuição importante da qualidade. Então, nem de mais, nem de menos. O paciente deve achar o melhor, a quantidade de sono ideal para ele, que deve girar em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Em quanto tempo mudanças no estilo de vida ou a suspensão de medicamentos podem melhorar a qualidade do esperma? Para eu responder isso, a gente tem que entender como é que o espermatozoide se forma. O espermatozoide ele demora em torno de 72 dias para nascer, crescer e ser ejaculado. Então, o espermatozoide que está sendo produzido hoje, ele só vai ser ejaculado daqui a mais ou menos 3 meses. Então, 3 meses é o número ideal quando a gente fala no consultório. Quase tudo em fertilidade masculina, a gente precisa de pelo menos 3 meses. Então, vou começar uma academia. Quando é que eu vou ver uma melhora no meu espermatozoide? Daqui a 3 meses. Estou dormindo melhor? 3 meses. Parei medicação? Na maioria dos casos, 3 meses. Nem todas. Porque pacientes, por exemplo, que utilizaram hormônios, testosterona, por reposição hormonal ou por uso recreativo na academia, esses pacientes eles podem demorar mais de 3 meses para voltar com a fertilidade do jeito que era. Em alguns casos, até mais de 1 ano. Por isso que não basta só parar, tem que parar o uso e ir consultar com alguém especializado, com um urologista, para que ele possa agilizar esse processo e tu não tenha que esperar 1 ano para gestar. Qual é a solução para resolver este problema? Quais são os tratamentos? Quando a gente fala de fertilidade, existem inúmeros tratamentos. Então a gente vai do menos invasivo até o mais invasivo. Muitas vezes apenas uma mudança no estilo de vida do paciente. A gente ajeita sono, ajeita a cafeína, retira algumas medicações e rapidamente, em 3 meses, o paciente já volta a ejacular numa qualidade boa. Outros pacientes, quando a gente tem uma quantidade extremamente diminuída, a gente tem que pensar em problemas hormonais, em fazer uma reposição daquilo que está faltando de vitaminas, por exemplo. Ou, em muitos casos, a gente é obrigado a fazer algum tipo de cirurgia, seja ela varicocele, que nós já abordamos no quadro anteriormente, ou até mesmo ir até o testículo, dentro dele, em busca do espermatozoide com o uso de microscópio, que é o que a gente tem de mais moderno, mais especializado e a última linha de tratamento em infertilidade masculina. Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Agradeço muito o espaço e até a próxima.
Você, homem, tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou quer cuidar da sua saúde com seriedade? O Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos, está pronto para te ajudar. Siga o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago Uro, ou agende uma avaliação pelo telefone 51 2500 7200. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida.